não tentarás o teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado irmão, Padre Geraldo, pároco desta comunidade, Padre Leandro, Diácono Rosilei, irmãs Nilda, Rosalina e Zilda. Vocês vão aprender o nome delas rapidamente vão na convivência fraterna, no trabalho comum de anúncio do Evangelho e de pregação do Reino de Deus. Logo, logo, os nomes entram nos corações e através do conhecimento do nome é que nos tornamos íntimos das pessoas. O nome, o coração, o rosto, quando começamos então nos lembrar. Hoje nós estamos cumprindo algo que o Padre Geraldo já havia falado há muito tempo. Assim que aqui eu cheguei, ele já manifestava a vontade de ter, trabalhando com ele também na paróquia, a presença religiosa feminina. Então, os caminhos foram sendo traçados, os contatos foram sendo feitos, e Deus vai, como tudo em nossa vida, Deus vai ajustando os objetivos, preparando os caminhos, até que se chegue o dia oportuno, e o dia é hoje, é o dia da chegada das senhoras, a visita das superioras, e agora, pouco a pouco, entrarão nessa nova família da paróquia de Paraúna, do Menino Jesus. E aqui tenho certeza, como em outros lugares que as senhoras já passaram, também vai encontrar muita gente boa, muito coração aberto, muito cristão fervoroso, muita gente disposta a viver e também a defender a sua fé e a sua identidade de filhos de Deus. Então, nesses dias, esses primeiros dias, não economize as irmãs não, viu? Chame para a casa de vocês, para visitar a família, lembrando que padre e freiras e bispo também aceitam o convite para almoço e jantar, tá? Não, na quaresma comemos menos, mas comemos também, então sempre bom convidar o padre, convidar os religiosos, as religiosas, sempre que venho na festa dos padroeiros também faço questão de ir à casa dos fiéis que preparam o almoço, a janta, e assim nós vamos criando laços mais fortes, porque de fato somos uma família que cabe todo mundo, ninguém fica de fora, desde os menorzinhos até os mais idosos, homem, mulher. Somos todos a grande família do povo de Deus. Deus é nosso Pai, Ele que nos une. Então vim hoje, irmãs, com muita alegria, presidir com o povo de Deus a celebração para recebê-las e acolhê-las aqui. Sejam bem-vindas. Irmãos e irmãs, na quarta-feira de cinzas, todos nos lembramos e temos vivo em nossas memórias. Começamos a celebração da quaresma, a travessia quaresmal, 40 dias que a igreja nos convida a apertarmos o passo para a conversão. Recebemos a cinza na cabeça, crianças, adultos, idosos, com as palavras do Padre, convertei-vos e crede no Evangelho, ou então lembra que sois pó e para o pó voltarás.
São 40 dias que viveremos convidados a moderarmos os nossos apetites, moderar a nossa fala, nos colocarmos ainda mais intensamente em oração, fazendo as nossas vias sacras, nas sextas-feiras pelo menos, logo na primeira hora da manhã. Isso tudo porque vamos nos preparando para vivermos o grande momento da igreja, o momento mais importante de todos, a mãe de todas as celebrações, que é a celebração da vigília de Páscoa. Vamos nos preparando, passaremos primeiro pela celebração da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, porém, celebraremos a Eucaristia, o dia em que Ele nos deixou a Eucaristia, o sábado de espera e sábado à noite, aquilo que chamamos de a mãe de todas as celebrações, porque vamos celebrar a ressurreição de Cristo. E é por causa daquela ressurreição que nós podemos esperar também na vida eterna. Por isso, fica proibido. Um católico não pode passar o sábado santo a não ser na igreja. Ninguém pode ir ao sítio. Muita gente tem me dito por aí, mas bispo, é reunião de família. Reunião de família na igreja. Natal e Páscoa, ao católico faltar missa nesses dias, sem motivo seríssimo que o impeça de estar presente, é pecado grave. E não pode voltar à comunhão sem antes se confessar. Então, por favor, depois da travessia quaresmal, todos deverão estar juntos para celebrar a vigília de Páscoa. É a maior celebração que a nossa igreja faz. Então, vamos já, Padre Geraldo, preparando os nossos corações, as nossas vidas, porque não podemos trocar Deus, principalmente por coisas rotineiras, como o fim de semana no sítio ou na casa de amigos. Precisamos celebrar na igreja. Não deixarmos, portanto, que as tentações entrem em nossos corações, e somos tentados de todos os lados, de todo canto. Hoje vimos que as tentações são tão fortes, que nem mesmo Jesus delas foi poupado. Nos conta o evangelista Lucas, que Jesus, antes de começar a sua missão, jejuou por 40 dias, louvando e agradecendo a Deus, e no final do jejum, encontrava-se fragilizado, e o demônio dele se aproximou, com tentações indecorosas. Nas 3 tentações que o demônio coloca diante de Jesus, representam as 3 tentações universais. Primeiro de tudo, o apego exagerado à comida, ao pão, daquele que vive para comer. Nós até dizemos que na vida não devemos viver para comer, mas comer para viver. Infelizmente também encontramos em plena Sexta-feira Santa, bares abertos, pessoas bebendo, jogando, vivendo a vida como se nada de especial estivesse acontecendo. Outros que não têm tempo nem mesmo para Deus, porque precisam estar em festas contínuas. O pão, portanto, é uma tentação. O demônio se aproximou de Jesus e disse: faça o milagre, o espetáculo que o mundo tanto gosta. Transforme essa pedra em pão. Jesus disse para ele: nem só de pão vive o homem. Vivemos de pão, mas vivemos principalmente da palavra de Deus, da fé em Deus, daquele que nos deu a vida. Primeiro, Deus acima de tudo, e tudo mais depois, e muito, muito, muito abaixo dele. Jesus, ao contrário de Adão e Eva, que não resistiram às tentações e por isso se afundaram no pecado, Jesus resiste e diz:
ao tentador: nem só de pão vive o homem. Então o tentador muda de estratégia e diz a Jesus, levando para o alto do templo, mostra as riquezas da terra e diz: basta que me adores e tudo isso será teu. Tudo isso será teu. E Jesus de novo lembra ele: adorarás somente ao Senhor teu Deus. Infelizmente, irmãos e irmãs, essa tentação é muito comum em nossos dias. Quanta gente vive somente para o dinheiro, a busca desenfreada, sem fim, de bens que nunca acabam, não serve muitas vezes para ajudar ninguém. Tem gente que tem dinheiro e tesouros que 10 vidas ainda não seria suficiente para gastar, e não se comove com a necessidade de quem precisa. Deixe-me lhes dizer, alguém que assim vive, já sucumbiu a essa tentação e já trocou Deus pelos bens materiais. Já trocou. E não podemos fazer isso. Deus acima de tudo, antes de tudo. Jesus lembra então, resistindo àquela tentação, diz, está escrito na Bíblia também: somente a Deus adorarás. Lembrem, atentos, o demônio aparece diante de Jesus citando a palavra de Deus, citando a Sagrada Escritura, a Bíblia, mas de maneira incorreta, de maneira equivocada. Infelizmente temos muitos irmãos que em nome da palavra de Deus formam impérios, grandes redes de televisão, de empresa. Ligamos muitas vezes a televisão e encontramos pastores pregando em nome de Deus e que contam entre os homens mais ricos do Brasil, justificando pela Bíblia que se deve ganhar e acumular muito dinheiro. Não deve. Jesus responde a essa tentação: não devemos substituir a Deus por nada. Infelizmente, essa tentação é comum em nossos dias. Por último, e para concluir, o demônio pede a Jesus que se atire do alto da torre, porque se ele for mesmo filho de Deus, nada de mal lhe acontecerá. Aí nós pensamos, de fato, essa tentação não é tão comum nos dias de hoje. Infelizmente eu vejo que é comum também. Vamos pensar na pandemia que estamos a duras penas saindo, lutando com a inteligência humana, com as vacinas, por fazer um estudo adequado do que deveríamos fazer. E muita gente então rejeita essa inteligência humana que também vem de Deus, porque se somos inteligentes, capazes de inventar, de criar, inclusive de fazer um remédio, é porque Deus nos deu essa capacidade. E muita gente então tentando a Deus, querendo o maravilhoso, o espetacular. Não vou me vacinar, não vou tomar o remédio, porque nos filhos de Deus não acontece nada. A mesma tentação que o demônio queria colocar no coração de Jesus: joga-te daqui. Não precisamos arriscar nem tentar a Deus além daquilo que Ele já nos dá. Deus nos dá o suficiente para vivermos e vivermos bem. Não precisamos tentá-lo de jeito nenhum. Sigamos o fluxo comum e normal da história e da vida. Lembro de uma história de Dom Camillo Epipônio. É um padre italiano antigo que virou história e anedota, que vivia as turras com o prefeito da cidade. E houve uma enchente na cidade e todo mundo saiu, todo mundo escapou, e Dom Camillo bateu o pé. Padre Camillo bateu o pé dizendo: vou ficar aqui porque Deus não vai me deixar morrer.
E aí foi uma pessoa, um barqueiro, ele, não, eu vou ficar. Foi alguém, jogou uma corda, eu vou ficar. Até que Deus perdeu a paciência com ele e foi pessoalmente. Falou, mas por que já não saíste daqui? Falou, eu estou esperando o Senhor mostrar que me ama. E Deus disse, eu já mandei a corda, já mandei a ponte, já mandei o barco. O que é que você precisa mais? Não tentemos a Deus em busca do espetacular, do maravilhoso. Irmãos e irmãs, Deus age constantemente em nossas vidas para nos dar tudo aquilo que precisamos. E se temos mais do que precisamos, dividamos também com aqueles que precisam. Não fechemos os olhos e o coração, mas devemos estar sempre atentos para resistirmos às tentações. Ao fim, diz que o demônio se afastou de Jesus, mas disse que estava esperando uma outra oportunidade. Assim também, às vezes vencemos uma tentação, ela se afasta de nós, mas não descuidemos na oração e na vigilância, porque basta descuidar um pouquinho e ela chega pelo outro lado. A gente vence aquela e descuida um pouquinho, às vezes chega até como palavra de Deus, como Sagrada Escritura, como o demônio fez hoje, mas Jesus também corrigiu, dando a interpretação adequada de como devemos ouvir e compreender a palavra que Deus nos diz. Amém. E é por isso que precisamos vir à igreja, para ouvirmos essa interpretação adequada e nos mantermos firmes e fiéis, porque somos filhos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,